Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos de volta no nosso projeto Atitude, um projeto que visa nós discutirmos assuntos de grande relevância no nosso dia a dia. E eu já tenho aqui a presença do nosso coach de saúde, também terapeuta Ayurveda, Ademir Filber. Tudo bem, Ademir? Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo, né? Depois de um descansozinho, né? Enfrentando um frio gostoso, que tem deixado a gente pertinho do fogo, né? Com já uns 2 ou 3 dias bem puxado. E esse frio fez com que eu me lembrasse de alguns temas que em outros momentos a gente já até tem falado, mas que convém a gente dar uma relembrada. Porque nessa época do ano, a nutrição é fundamental para que a gente possa se manter com saúde. E é um momento em que a maioria das pessoas tem uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque os velhos hábitos e os prazeres, principalmente da comida aqui no Rio Grande do Sul, fazem com que as pessoas acabem se perdendo na falta, na carência muito grande das vitaminas. Principalmente nessa época do ano, uma carência grande de vitamina D, de vitaminas do complexo B, como a vitamina B6, o folato e a vitamina B12, que são de fundamentais importância para que as pessoas saiam de um processo de depressão. A gente tem notado que a grande maioria das pessoas que sofrem de depressão tem no seu fundamento de nutrição uma carência muito grande dessas vitaminas, vitamina D, vitamina B6, vitamina B12 e o folato. Então hoje eu queria falar um pouquinho sobre isso com vocês, porque esse tempinho assim de frio faz com que a gente fique mais aconchegado, então dá vontade de ler. E eu pesquisei bastante, que eu gosto dessa parte também, e eu tive descobrindo um médico aqui do Ocidente, Dr. Mark Hyne, que criou o que chama de medicina sistêmica, que nada mais é que um formato ocidental da medicina oriental. Porque a medicina oriental, desde a sua criação, 8.000 anos atrás, ela sempre foi uma medicina sistêmica. Isto é, trata o ser humano como um todo pertencente à natureza e visa interagir com esse ser humano da mesma forma que interage com os 5 elementos: o éter, o ar, o fogo, a água e a terra. Nós já falamos em outros momentos desses 5 elementos, da sua interação com toda a criação da natureza. E esse médico, então, Dr. Mark Hyne, foi buscar nesse conhecimento uma visão diferenciada e trouxe para o Ocidente, fazendo disso um trabalho que mereceu bastante elogio. É uma pessoa de muito conceito hoje no Ocidente e que tem desenvolvido um trabalho muito bom, pode-se dizer assim. Então, eu fiz algumas notações a respeito, principalmente dos princípios que ele criou para que ele formatasse um padrão dessa medicina. E eu gostaria de discutir com vocês esses conceitos, e vocês vão ver que no final são os mesmos conceitos
da Ayurveda são os mesmos conceitos da medicina chinesa, da medicina tibetana, da medicina japonesa, isto é, da medicina oriental de um modo geral. Porém, falando de uma outra maneira, de uma maneira mais ocidentalizada. Então, nas minhas anotações, eu vou falar apenas dos princípios com vocês. São 7 os princípios que o Dr. Markheim coloca. Então, o princípio número 1 é suprir as deficiências nutricionais. Entre elas nós temos os aminoácidos essenciais, que são 9, e que mantêm o equilíbrio hormonal. Tá? Os carboidratos integrais, que é a principal fonte de energia celular, e também mantém os níveis de energia e de serotonina em alta. Para quem não sabe, a serotonina é o que nos traz alegria. É uma enzima que mantém a jovialidade corporal. Então, costuma-se dizer que é a enzima da felicidade, a serotonina. Então, uma pessoa que está depressiva, ela tem uma baixa de serotonina muito grande no organismo, normalmente por falta de nutrição. As vitaminas, que eu falei antes, vitaminas como B6, B12, folato, são agentes de metilação, protegendo o DNA e melhorando a eficiência dos neurotransmissores. O que significa isso? Essa melhora da eficiência dos neurotransmissores. E o que são neurotransmissores? Bom, isso está relacionado àquela transmissão eletroquímica que ocorre no nosso sistema, das transferências. Por exemplo, o pensamento, quando eu penso em alguma coisa, ou quando eu vou fazer um movimento com o meu braço, como eu estou fazendo esse movimento aqui, ou quando eu dou qualquer comando para o meu cérebro, esse comando só chega até o cérebro através dos neurotransmissores. Então, essas células nervosas, elas são responsáveis por todo o caminho de comunicação sistêmica. Então, o dedo do pé se comunicando com o cérebro é através dessa rede de neurônios, né? Nós chamamos de neurotransmissores. Então, o que ele coloca aqui é que é muito importante que essas vitaminas, a vitamina B6, a vitamina B12, o folato, são agentes de metilação. O que significa metilação? São agentes de tonificação e de proteção do DNA, tá certo? Essa proteção do DNA faz com que haja também esse aumento dos neurotransmissores. O ômega 3 também é considerado uma gordura essencial na formação das membranas celulares nervosas. O ômega 3 ajuda na redução da inflamação sistêmica, equilibra os níveis de açúcar no sangue e estimula a formação de novas conexões neurais. Então vocês vejam quanto o ômega 3 é importante também na nossa nutrição diária, porque ele é uma dos processos que mantém as conexões neurais interativas. Bom, a vitamina D, a gente já tem falado bastante sobre a vitamina D, mas a vitamina D, a falta de vitamina D, eu considero
baseado nos estudos que tenho feito, que a vitamina D é uma das principais causas da depressão. Como eu já falei em vídeos anteriores, a depressão começou na Europa, principalmente. A história de câncer de pele também começou na Europa. Então, tem a ver com falta de sol e não com o excesso de sol. Porque a vitamina D, ela só se processa no nosso sistema através da exposição ao sol. E é interessante a gente entender que num país que nem o nosso, que tem sol o ano todo, e a gente tem aqui, às vezes, uma semana em que o sol desaparece e tal, mas que nós temos sol mesmo no inverno, em abundância, o que faria com que o nosso povo, principalmente o povo gaúcho, que no Rio Grande do Sul, tivesse tanta depressão e tanta carência de vitamina D? Bom, gente, é bem simples entender isso. Em primeiro lugar, nosso estilo de vida. A grande maioria das pessoas sai de casa de manhã cedo, antes mesmo que o sol nasça, a grande maioria sai muito cedo, já sai de carro, não pega nenhum sol, sai de carro ou de ônibus ou de alguma outro tipo de condução, vai direto para um local de trabalho, onde fica praticamente confinado o dia inteiro, recebendo apenas a luz artificial. E a luz do sol, que é o ativador da vitamina D, ele não recebe essa luz adequadamente. Até porque tem um horário em que essa vitamina D é processada. O horário é entre as 10 da manhã e as 2 horas da tarde. Preste atenção, entre 10 da manhã e 2 horas da tarde. É exatamente no horário que falam para a gente não tomar sol, é isso? Isso mesmo, será isso que eu ia falar. Preste atenção justamente por isso, porque é esse horário que a medicina diz que as pessoas não devem se expor ao sol. Com que intenção? Não devem se expor ao sol porque tem o risco, então, de desenvolver câncer de pele. Mas vejam que isto não é uma verdade. É mais uma jogada da máfia do jaleco branco para fazer com que as pessoas consumam a vitamina D produzida em laboratórios. E também os protetores solares, é claro, porque é recomendado que as pessoas, ao saírem no sol nesse horário, se besuntem de protetor solar. Veja bem, se tu usa o protetor solar, tu não vai ter processamento da vitamina D. Então, gente, mais um alerta. Na verdade, o câncer de pele só ocorre pela falta de sol e jamais pelo excesso de sol. Claro, nós não devemos fazer absolutamente nada em excesso. Já dizia um filósofo antigo que o nosso único veneno são os excessos. Qualquer coisa que tu fizer em excesso sempre vai ser um veneno para o teu corpo. Então, eu não digo que se exponham ao sol em excesso, mas o sol é fundamental para a nossa saúde. A não exposição ao sol, e principalmente nesse horário, pelo menos meia hora do dia, faz com que as pessoas tenham a carência que grande parte da população está tendo hoje. A gente tem visto assim, uma quantidade muito grande de pessoas com carência de vitamina D. E vejam bem, se começou a falar em vitamina D há pouco tempo atrás, bem pouco tempo mesmo. Até então ninguém nem sabia, nem falava da vitamina D, certo? Por quê? Porque não era interessante. Eles ainda não tinham descoberto uma formulazinha
para poder lançar isso no mercado, então ninguém falava nada. Eles só vendiam protetor solar, de todos os tipos. E aí, de repente, então, quando eles descobriram uma forma parecida, agora dá para vender, então vamos falar bastante da vitamina D. Então, gente, mais um alerta, né? Tomem muito cuidado com essa falta de vitamina D, porque, segundo especialistas, isso está ligado também ao Alzheimer, ao mal de Parkinson, a doenças crônicas do intestino, principalmente. Então, a vitamina D tem uma importância fundamental. Como o estudo dela ainda é muito recente, eu acredito que a sua falta ainda traga muitas outras disfunções. Né? E a gente ainda não tem ideia realmente do que isso pode causar definitivamente. Ele diz aqui também, nesse primeiro item, que mais de 80% da população brasileira é carente dessa vitamina. Gente, a nossa população é grande. Vocês imaginem 80% da população brasileira ser carente da vitamina D. Isso quer dizer que nós temos aí grande parte da população em estado depressivo. Porque a depressão ela se apresenta de várias maneiras. Tem pessoas que entram em depressão e se enfiam no trabalho, e trabalham dia e noite, só fazem trabalhar para não se socializar. Tem outras pessoas que, deprimidas, acabam ficando num quarto escuro, às vezes dias, semanas, meses, sem falar com ninguém, debilitadas, às vezes até sem tomar banho. Então existem várias maneiras das pessoas ficarem deprimidas. E vejam bem, tudo isso por uma carência nutricional causada principalmente por esse formato que nós temos aqui, esse formato nutricional de produtos industrializados. Esses produtos industrializados que passaram a fazer parte do nosso dia a dia, que nós vemos na mesa da maioria das pessoas, é que poderíamos dizer serem os grandes causadores de tanta mazela e de tanto sofrimento que a humanidade está tendo atualmente. E é muito difícil, fica realmente muito difícil, eu percebo isso no meu dia a dia, quando tu recomenda que a pessoa não coma determinada coisa que ela está acostumada a comer desde que nasceu, que aquilo não é nutritivo, né? Então é muito complicado, é muito difícil. Hoje, por exemplo, no meu trabalho diário, uma das recomendações que eu faço sempre com as pessoas é de tirar 3 elementos que são extremamente nocivos para a nossa saúde, que é justamente 3 elementos que as pessoas usam diariamente, se não 2, 3, 4 vezes ao dia, esses elementos, que é o açúcar, a farinha de trigo desvitalizada, que é a farinha branca, né? Que é a farinha refinada, e o leite de vaca e seus derivados. Então vejam bem, esses 3 que eu acabo de citar não são nutrientes, não têm nutrientes. Eles só causam desequilíbrios para o sistema. Mas todos hão de convir comigo que é muito gostoso, por exemplo, um pãozinho quente na padaria, aquele cheirinho gostoso do pãozinho, com manteiga, né? E uma xícara de café com leite. Isso é tradicional. E quem não faz isso?
As pessoas às vezes saem de casa meio atrasado, correndo, e quando param no lugar, o que eles pedem? Um cafezinho, às vezes com um pingado, com leite, e um pão com manteiga, ou um pão com queijo, alguma coisa assim. Isso é o diário de todo mundo. Então, gente, quando a pessoa chega numa determinada idade e começa a ter uma série de problemas, para mascarar a alimentação, o que a medicina te diz? Que isso é da idade. Não, tu está numa idade tal agora, e que é normal esse tipo de coisa. E a gente, a maioria das pessoas é leigo, completamente leigo, no que tange a conhecimento de si mesmo. É muito interessante isso. Ninguém está preocupado com saber como é que o corpo funciona. Ninguém se preocupa com isso. Porque nunca nos incentivaram a ter esse tipo de preocupação. Então o que a gente faz? A gente acredita. Poxa vida, esses caras estudaram 8, 10 anos, eles devem saber o que estão dizendo. Gente, nós temos que nos conhecer muito bem, para que a gente realmente não sofra tanto nas mãos daqueles que conhecem. Então, anatomicamente, a gente até pode ser igual, mas sistemicamente nós funcionamos totalmente diferentes uns dos outros. Porque todo o sistema, e aí entra a história da medicina sistêmica, o sistema não pode ser fragmentado, de jeito algum. Então essa coisa de especialização, que é o caso da nossa ciência, o médico do estômago, o médico do olho, o médico da cabeça, o médico de... Isso não funciona. Não funciona mesmo. Porque essa fragmentação faz com que o nosso sistema, que deveria trabalhar todo junto, passe a ser analisado pontualmente. Isto é, se eu estou com dor de cabeça, eu vou olhar para a cabeça. E a maioria das dores de cabeça tem a sua causa bem longe da cabeça. Né? Nada a ver com a cabeça. Então é isso, gente, que nós temos que começar a perceber para não mais nos enganarmos. Uma das funções desse projeto que eu tenho o privilégio de estar colocando à disposição de vocês hoje, e posso dizer até que a função principal é justamente essa, de levar conhecimento. E se vocês tiverem alguma dúvida a respeito disso que eu estou dizendo, vão procurar. Mas não fiquem mais aceitando as coisas todas de uma forma simplória, porque alguém falou. Não, vão realmente saber se isso é verdadeiro. E parem de se entregar para esse estilo de vida de prazeres apenas. Quer dizer, a hora que sentar na mesa não é apenas para comer aquilo que eu gosto. Vamos começar realmente a se alimentar de verdade. Vamos começar a saber o que é nutrição. E olha, gente, não tem idade para mudar, viu? Porque eu já ouvi pessoas com 70 e poucos anos falando assim, não, mas eu agora já tenho 75 anos, não vale mais a pena mudar a minha vida. Vale sim. Vale porque eu tenho experiências de pessoas com mais idade até, e que fizeram mudanças fantásticas na sua vida, apenas mudando o formato nutricional. Isto é, deixando de comer e passando a se nutrir. Entendeu? Mas olha, Daniel, eu tenho uma dúvida. Você falou de dúvida, eu tenho uma dúvida então. Pois porque você disse que o grande problema da depressão é a carência de vitamina D. Tá, mas eu acho que é fácil de resolver isso, na verdade. Porque hoje a gente vai na farmácia, a gente tem lá complexos vitamínicos de A a Z. Quer dizer, nesses complexos vitamínicos de A a Z tem o D, né? Tá incluído aí no meio, né? Não é fácil de resolver, então, isso?
Pois então, isso aí é que está o grande detalhe. Isso realmente seria a grande panaceia, né? Se essas vitaminas resolvessem mesmo, imagina, eles venderiam uma vez para a pessoa e a pessoa não precisaria comprar mais, entendeu? Pronto, resolveu o problema. Mas tu vê que eu cheguei a ler ali que existe 80% da população está carente. E tu sabe que se tu entrar numa farmácia, o balconista, aquele que está lá cuidando, a função dele é tentar te vender o máximo de produtos que ele puder te vender. Sem dúvida. Aqueles que estão na promoção do laboratório. Exatamente, ele vai te empurrar uma vitamina. Sempre ele vai te falar de uma vitamina. Tu entra lá para comprar um lenço e ele te fala de vitamina. Entendeu? Então, o que isso significa? Que essas vitaminas, elas não têm função curativa. São paliativas. Entendeu? E a grande maioria das pessoas, quando compra essas vitaminas, compra por quê? Porque ela não come fruta, porque ela não come folhas verdes, porque ela não come alimentos crus. Ela come somente alimentos cozidos. E ela não tem vontade de comer alimentos crus. E eu tenho uma porção de pacientes que me diz, não, eu não como. Se eu tiver que comer fruta, então eu não vou fazer tratamento nenhum. Porque eu não como fruta, eu nunca comi. E se sente mal comendo fruta. Então, a gente percebe que o que falta realmente para o nosso povo é educação mesmo. Porque veja bem, se as crianças fossem educadas desde tenra idade, no que tange a nutrição, como os orientais são educados, porque essa educação é ocidental, essa falta. Os orientais são educados desde berço, né, quanto à nutrição, quanto àquilo que nutre realmente. Né? Então, não se fala em comida, né? Se fala em nutrição de verdade, porque tudo o que eles vão comer, eles sabem por que eles vão comer aquilo, em que época do ano eles têm que comer tal coisa. Aqui a gente não tem época de ano, a gente come o que dá vontade de comer o tempo inteiro. Né? Então a gente percebe que as pessoas adoecem, voltando a falar, te respondendo, né? As pessoas adoecem justamente porque elas estão presas ainda às necessidades criadas pela sociedade e pela cultura, certo? Nada mais do que isso. Então, comendo a mesma coisa todos os dias, isso gera um estresse corporal muito intenso, né? Causa um desequilíbrio do sistema imunológico, e aí qualquer bactéria que esteja passando por perto é agregada ao sistema, criando um processo inflamatório, e esse processo inflamatório debilita mais ainda o sistema imunológico, e as pessoas passam a ter gripes, resfriados, que se transformam às vezes em bronquites, em asma, em rinite, etc, etc, etc. Então não é muito difícil ficar doente, até é muito fácil dentro disso. Bom, eu apenas estava falando aqui do item 1, né, desses 7 princípios do Dr. Mark Hyne. O princípio número 2, ele fala no equilíbrio hormonal. Então ele diz que para que se tenha um equilíbrio hormonal, e aí essa parte de equilíbrio hormonal, eu me refiro sempre muito mais às mulheres, que têm uma dinâmica hormonal totalmente diferente da dos homens. A mulher hormonalmente ela é mais dinâmica. Então a mulher é que tem que cuidar muito dessa nutrição para manter esse equilíbrio. Então, nutrição, foi mais ou menos o que nós falamos agora no primeiro item, né? Exercícios físicos,
Não precisa ser exercícios extenuantes, mas pelo menos uma caminhada diária, alguma coisa, algum movimento que mantenha a circulação sanguínea adequada, né? E ter uma rotina de relaxamento. Olha que isso é importantíssimo, né? Eu prego sempre a importância de exercícios relaxantes, o yoga, a meditação, que fazem parte da medicina Ayurveda, e outros exercícios relaxantes que a pessoa pode ter. Mas incorporar isso no dia a dia, sempre tirar um horário do dia para fazer um relaxamento, mesmo que seja escutar uma boa música, né, agradável, deitar num lugar agradável por 5, 10 minutos e ficar curtindo o seu corpo, interagindo com a natureza onde está. Ficar em silêncio é uma maravilha, a pessoa ficar 10, 15, 20 minutos em silêncio, apenas ouvindo o batimento do seu coração. Todos esses exercícios são fundamentais para que se tenha uma saúde realmente boa. Outro princípio é reduzir as inflamações. E como é que se reduz as inflamações? As doenças neurológicas e doenças ditas da idade têm como por causa principal a inflamação. Então aí eu cito, já citei anteriormente, o Alzheimer, o autismo, o Parkinson. 60% do sistema imunológico é intestino. Quando agredimos o intestino, debilitamos o sistema imunológico, gerando processos inflamatórios em todo o sistema. Então vejam aqui uma coisa importante: 60% do nosso sistema de defesa está no intestino. Isso tem um significado muito grande. Por quê? Porque a maioria das pessoas se alimentando dessa comida desvitalizada sempre tem problemas de intestino. Ou o intestino é preso, ficando às vezes 2, 3, 4, 5, 6 dias sem fazer uma limpeza intestinal, ou o intestino é muito solto. Então, no caso de pessoas que correm para o banheiro 2, 3, até 4 vezes por dia, né? Então, também não é um intestino regular. É importante a gente entender isso, que daí, de repente as pessoas passam a estar, como eu falei antes, gripadas todos os dias, né? Qualquer ventinho diferente a pessoa fica gripada. Por quê? Porque o sistema imunológico dela está muito deficitário. Então, vou repetir mais uma vez: 60% do sistema imunológico está no intestino. O item 5 do Dr. Mark Hyman diz o seguinte: fazer uma desintoxicação frequente. Ele diz assim que peixes como o atum, a anchova, a garopa e outros são fontes de contaminação com o mercúrio. E o mercúrio é um dos metais pesados mais difícil de se eliminar do organismo. Tem que se fazer um tratamento sério para se eliminar o mercúrio. E vejam que ele está na maioria desses alimentos que a gente eu chamo de alimentos entre aspas, né? E que a maioria das pessoas está convencida de que esse alimento é bom.
O item 6, ele diz o seguinte: aumentar o metabolismo. Como se aumenta o metabolismo? Através de exercícios físicos, né? De alimentos vivos, que são os alimentos crus, os alimentos coloridos, que são ricos em enzimas e antioxidantes. Os antioxidantes são aqueles que impedem o envelhecimento precoce. E o último item, o item 7, ele fala em acalmar a mente. Ele diz o seguinte, que uma mente distraída é uma mente infeliz. Por que a mente distraída é uma mente infeliz? Porque não tem foco. Uma mente distraída não tem foco. Esse é o grande detalhe. Quando eu não tenho foco, eu sou infeliz. Porque a felicidade, na verdade, é um foco. Eu preciso ter a felicidade como um foco na minha vida para que as coisas realmente se realizem. E que tudo vá na direção que eu pretendo. Quando eu não tenho isso definido, eu sou uma pessoa infeliz. Porque eu vivo o tempo todo me frustrando com os resultados da minha caminhada. Dá para entender isso? Fica claro? Então, gente, é fácil ser feliz, basta ter foco. Pronto, é simples. Né? Eu tenho uma historinha da felicidade que uma hora dessas eu conto para vocês. Não deixem eu esquecer, mas uma hora dessas me questionem que eu vou contar para vocês. Então, nesse último item, que ele fala de acalmar a mente, ele diz o seguinte: o estresse libera cortisol. E o cortisol é responsável pela degradação das ligações neurológicas. Vejam bem, o cortisol ele degrada aquelas ligações neurológicas. Sim? Então, fazendo com que haja um corte nas transmissões. E aí a gente tem doenças degenerativas, como o Alzheimer, como o Parkinson, como o lúpus, enfim, doenças autoimunes, como o lúpus, desculpe, e doenças degenerativas. Então, entendam isso. Isso ocorre justamente por liberação de venenos corporais causados por o nosso sistema emocional. A maneira como nós agimos ou reagimos ao dia a dia. Né? Vocês lembram de um vídeo que eu falei de ação e reação, não é? Quer dizer, quando a gente age, a gente tem um resultado, e quando a gente reage, normalmente a reação, o resultado é sempre de queda. Não é? E por último, ele fala o seguinte: praticar meditação, praticar yoga, praticar exercícios físicos, unidos, e 8 horas de sono diário. Então, esses exercícios físicos, unidos a 8 horas de sono, vão manter a pessoa com um sistema de defesa sempre ativo, com jovialidade, com longevidade e, principalmente, com atividade cerebral e física em alta. Eu já falei para vocês que o trinômio da saúde é o Sol, a água e o ar. Então, Sol,
água em abundância, pelo menos 2 litros de água por dia, água pura, e respirar ar puro. Eu recomendo sempre que a pessoa puder, ela vá para algum lugar onde tenha bastante verde, árvores, arbustos, um bosque, e fique ali, respirando o ar puro, porque sempre onde tiver árvores, nós temos um ar puro. Porque o ar, esse ar puro que a gente respira hoje, nós só vamos encontrar nesses lugares que tenham aglomerados de verde. Porque o resto, a gente sabe que o ar é extremamente poluído. Não é? Nós necessitamos desse trinômio, né, para que as coisas sejam boas. E eu acrescento o seguinte, o trinômio da longevidade, eu digo que é uma nutrição consciente, exercícios físicos dinâmicos, sem que sejam extenuantes, e o relaxamento. O relaxamento é muito importante. Eu sempre incluo nesse relaxamento a meditação como sendo hoje o principal caminho de volta para si mesmo. Então, gente, esses 7 princípios eu vou relê-los apenas para que vocês entendam os 7. O primeiro princípio que ele diz: suprir deficiências nutricionais. Princípio número 1. Princípio número 2, equilíbrio hormonal. Princípio número 3, reduzir inflamação. Princípio número 4, digestão deficiente. Princípio número 5, desintoxicação frequente. Número 6, aumento do metabolismo. E o número 7 e último, acalmar a mente. Então vocês vejam que são 7 princípios que a gente poderia reduzir num só. A simplicidade de uma nutrição consciente, né? De exercícios físicos e de relaxamento. Então, nesse relaxamento, inclusive, se inclui um sono relaxante, um sono revitalizante, de pelo menos 8 horas por dia. Ok? Bom, eu espero que tenha deixado alguma informação útil, porque quando eu li a respeito desse médico, e fiz esse resuminho para vocês, eu achei muito interessante. Tipo, as pessoas precisam saber disso, precisam saber que aqui no Ocidente já tem gente se preocupando realmente em fazer uma medicina verdadeira. E hoje já tem especialização nessa chamada medicina sistêmica. Então, gente, vamos procurar saber mais, estudar um pouco mais sobre essa medicina, porque essa medicina é curativa, essa não é paliativa. Essa é a medicina que nasceu a partir do conhecimento da medicina oriental, que é uma medicina de cura, sim. Qualquer dúvida que vocês tenham, mandem um e-mail para nós, fale com a gente no WhatsApp, ou por aqui mesmo, né? Vocês podem interagir conosco, mandando o seu recado através do WhatsApp, né? Para que a gente possa colocar ao vivo aqui a sua interação. Façam isso. Como já falei anteriormente, cobre mais da gente, né? Faça a gente buscar mais subsídios. Eu quero deixar aqui a minha gratidão por vocês estarem até agora conosco, por assistirem os nossos vídeos, por compartilhar os nossos vídeos, como tem compartilhado, pelos likes, né, que são muitos, realmente, e principalmente, gente,
por estarem entendendo que o nosso projeto não é um projeto para 2 pessoas, nem para 10 pessoas. Que esse projeto é um projeto para que a gente possa realmente mudar a consciência nutricional do mundo. Que todos os seres possam realmente ter uma felicidade a partir do conhecimento de si próprio. Esse é o papel principal de desenvolvimento do projeto Atitude. Que vocês tenham uma noite agradável e que o dia de amanhã seja abençoado. Namastê. Até mais, até a próxima.